Olá, amigos do Futebol na Veia. Sejam todos muito bem-vindos para mais um debate na Veia. Eu sou a Karine Gomes e eu estarei com vocês aqui nos próximos minutos, junto aos meus colegas, para debater sobre, em especial, 3 jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, estes entre Atlético Paranaense e Palmeiras, Flamengo e Grêmio, e também CRB Bragantino e Fluminense. Antes de começar o nosso debate, né, eu vou saudar os meus colegas e vou dar a oportunidade para eles darem boa noite para vocês. Boa noite, Leonardo Lopes. Boa noite, Karine. Boa noite, Lucas Bertuzzi. Boa noite. E boa noite, Matheus Vinícius. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, vamos lá. Começando o nosso debate, né? Vamos falar primeiro sobre um jogo. Vamos falar primeiro sobre Atlético Paranaense e Palmeiras. Esse duelo que aconteceu na Arena da Baixada, né? Onde o Palmeiras venceu em 1-0, com o resultado, né? Com o resultado, o Palmeiras ficou na 7ª colocação com 5 pontos, né? O clube que estava aí estava aí com 3 empates seguidos, com 2 empates, né? E agora chega a sua primeira vitória no campeonato e tem um jogo a menos, enquanto que o Atlético Paranaense, né, que começou vencendo o Fortaleza e o Goiás, e acabou nas 2 últimas rodadas perdendo para os 2 paulistas, né, Santos e agora o Palmeiras. Vamos começar primeiro analisando a partida, né? Leonardo Lopes, fala pra gente a sua análise do jogo. Saudações a todos que acompanham aqui o debate na veia. É incrível como o Palmeiras nos proporciona grandes jogos no Campeonato Brasileiro, né? Já ser o terceiro jogo e o terceiro jogo péssimo. Uma equipe que não tem meio campo, uma equipe que não tem criação, uma equipe que joga mal. Tem time e tem time só no papel, porque dentro de campo não joga nada. Começando pela escalação de hoje, o Luxemburgo esboçou um time diferente, colocou o Gabriel Menino e o Patrick de Paula jogando pela meia esquerda e pela meia direita, e o Bruno Henrique fazendo ali a quarta zaga como primeiro volante. E o Lucas Lima como meio armador, e no ataque colocou o Rony e o Luiz Adriano. Uma formação diferente, mas que não adiantou em nada. Ele matou o meio campo do Palmeiras, colocando o Patrick de Paula e o Gabriel Menino para jogar de meias abertos. Eles são meios que jogam por dentro, são jogadores verticais, são jogadores que durante o Campeonato Paulista jogaram bem porque jogaram por dentro. A dificuldade do Palmeiras é ter um meio armador. E eu não sei o que credencia o Lucas Lima ser o meio armador do Palmeiras. O cara não joga nada há muito tempo e nunca jogou nada no Palmeiras, para ser mais exato. Eu queria que alguém me citasse 10 jogos que o Lucas Lima jogou bem vestindo a camisa do Palmeiras. Um time muito mal e sem explicação, porque no papel é um time muito bom. Diogo Barbosa entrou no lugar de Matias Vinha, fez uma partida até que ok. O time não sofreu tanto com os ataques do Atlético Paranaense, que não finalizou tanto pro gol. Até o Palmeiras chegou mais ao gol na teoria do que o Atlético Paranaense no segundo tempo, teve mais oportunidades. Mas o jogo foi um jogo apático, um jogo horrível de se ver, um jogo que dá sono, mais um jogo péssimo do Palmeiras, e eu queria entender as opções do Vanderlei Luxemburgo em colocar esses jogadores dentro de campo. Ele tem o Guerra que está afastado, ele não dá uma chance pro Alanzinho, uma incoerência da parte dele, porque se não tem meia bom jogando, tem que colocar um moleque para jogar, porque até agora foram os meninos da base que deram vida para esse Palmeiras dentro de campo até agora. O Luiz Adriano é o único atacante lá na frente que não recebe a bola, mas sempre quando recebeu fez gol contra o Corinthians, fez gol contra o Fluminense. Esperamos que esse Palmeiras jogue melhor porque jogador tem. E Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Bruno Henrique, manda embora se não vai jogar nada. Bacana. Então esse aí é o ponto de vista do nosso comentarista Leonardo Lopes. Baseando-se nisso, né, desde o retorno do futebol, o Palmeiras não apresenta um bom futebol. Desde o Paulista, apesar de ter ganhado o título paulista, mesmo assim o clube não convence a sua torcida, né? E vem com umas vitórias, mas é aquelas vitórias meio apagadas, meio sem brilho, e não é isso que a torcida quer, não é isso que a torcida merece. Na sua opinião, Lucas Bertuzzi, o que falta no Palmeiras para engrenar? E, o que falta no clube? Falta um reforço? Falta atitude? Exponha a sua opinião para a gente e junto à sua análise do jogo, né?
Bacana. Primeiramente, boa noite a todos que acompanham o trabalho do futebol na veia. Não diria uma boa noite para os alviverdes, mesmo com a vitória. Incrível até a gente estar dizendo isso. Toda a indignação do nosso amigo Leonardo Lopes, tenho certeza que é a indignação de qualquer palmeirense, de qualquer amante do futebol ao ver esse time jogar. Por mais que a vitória tenha saído no último minuto, ela saiu por acaso. Realmente, com toda a pressão envolvida, justamente por conta do péssimo resultado diante de um Goiás desfalcado de 15 jogadores na última rodada, o Vanderlei se viu obrigado a alterar o time do Palmeiras. Então, as alterações dele, quais que eram as grandes reclamações, tanto por parte da imprensa quanto por parte da torcida do Palmeiras? Era o Zé Rafael na ponta, que não dava profundidade para a equipe, ajudava muito mais na marcação do que qualquer outra coisa, ou seja, a falta de um meia. Então, em tese, ele acabou tirando o Zé e colocando o Lucas Lima para armar esse jogo, mas abriu mão de um ponta, colocando o Bruno Henrique para jogar. A partir do momento que a gente pega o Ramires, que trazia grande indignação por parte da torcida do Palmeiras, para colocar o Bruno Henrique, acabou sendo 6 por meia dúzia, porque o Bruno Henrique hoje simplesmente ele atrapalhou o meio-campo do Palmeiras. Ele não deu mobilidade para o Palmeiras, ele não deu saída de bola para o Palmeiras, atrapalhou o Gabriel Menino, atrapalhou o Patrick de Paula. Então, assim, são coisas que já vêm fadigando a torcida do Palmeiras há muito tempo. Só que, igual o Léo falou, por que não coloca o Alanzinho? Por que não coloca só a molecada para jogar? Bom, a partir do momento que você pega um time de grande investimento, assim como o Palmeiras, não é fácil isso acontecer de uma hora para outra. Eu acho que até aconteceu rápido essa entrada do Gabriel Menino, a entrada do Patrick de Paula, para o bem da torcida do Palmeiras, porque foram eles os grandes responsáveis por esse fôlego final pós-pandemia e também responsáveis pelo título do Palmeiras no Campeonato Paulista. Mas isso tudo é gradativo. Mediante a pressão, a molecada vai entrar sim, até porque Scarpa não dá conta do recado. O Guerra tá afastado, o Rafael Veiga muito mal, apesar de ter feito o gol hoje. O Lucas Lima também. Então, por mais que o título paulista tenha dado um fôlego a mais para o Palmeiras, para o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, esse fôlego acabou de vez. Então, o Palmeiras tem que aproveitar, tem que abrir o olho, porque a partir do momento que você pega um Flamengo de grande investimento, também favorito ao título, você está vendo a dificuldade que esse clube está tendo de criar nas partidas e também de obter resultados positivos. Atlético Mineiro está aproveitando essa situação instável dos seus adversários, somando pontos, apesar de no momento estar perdendo para o Botafogo, mas isso tudo ainda está no primeiro tempo, tudo pode acontecer, e o Palmeiras tem que fazer a mesma coisa. É hora de propor mudanças, o Vanderlei sabe muito bem disso, e nada melhor do que utilizar a base, já que os medalhões não estão dando conta, para obter melhores resultados. Esse é o meu ponto de vista em relação ao Palmeiras. Bacana. Esse aí é o ponto de vista do nosso comentarista, Lucas Bertuzzi. Até então, nossos dois comentaristas, né, Leonardo Lopes e o Lucas, acabaram comentando, falando um pouco sobre o Luxemburgo. E essa é minha próxima pergunta, que vai para o Matheus Vinícius. Matheus, você acha que, primeiro, uma análise sobre o Lucha, né? O Lucha, apesar dele ser bastante querido pela torcida do Palmeiras, ele, na atual situação, ele não era o técnico preferido para comandar a equipe, né? No caso, ele era um plano C, na verdade, porque o Palmeiras investiu no Sampaoli e não deu certo e acabou contratando o Lucha. Teve outro técnico também, que não me vem o nome agora na cabeça, mas que era um plano B, e o Lucha ficou como plano C e acabou vindo. Matheus, na sua opinião, você acha que todo esse desempenho do Palmeiras é consequência do estilo de jogo do Lucha? E você acha que todo esse retrospecto que o Palmeiras vem fazendo pós-pandemia, você acha que o Lucha ele sobrevive a mais um empate ou a mais um resultado negativo? E também já analisa, né, seu ponto de vista sobre o jogo. Bom, pessoal, boa noite novamente. Para mim, o jogo tecnicamente foi fraco, né? O número de chances para os dois lados resume bem o que foi a partida, né? Chutes ao gol foram 3 na partida, e os 3 foram do Palmeiras, e um deles saiu o gol no final da partida, né? Então, no geral, a partida foi fraca, com poucas chances de ambos os lados, uma partida truncada no meio campo.
E falando pelo Palmeiras, o Luxemburgo, né? A contratação em si do Luxemburgo, eu acho que foi por parte da diretoria, um cara que conhece o clube, né? Um cara que foi campeão com o Palmeiras, né? Então conhece tudo sobre o Palmeiras, mas eu vejo que já é um técnico assim, ultrapassado. Eu acredito que por falta de opções no mercado na época da contratação, como você disse, ser a terceira opção, né? Entre eles tinha o Sampaoli, né, do Atlético, não deu certo a negociação, né? Acabaram escolhendo o Luxemburgo, né? Eu já tinha falado em outro debate que eu vejo que o Luxemburgo está tentando encontrar a equipe ideal após a saída do Dudu. Eu acredito que o posicionamento com três volantes não seja o ideal, porque você perde um pouco dessa parte da criatividade, mesmo os jogadores tendo dois meninos da base ali, tendo o Ramires também, ou o Bruno Henrique, eu acredito que falta um pouco de criatividade. Eu vejo, em primeiro momento, que a ideia de utilizar três volantes é porque os outros jogadores não vivem uma boa fase. São casos de Lucas Lima, do Gustavo Scarpa, do Veiga. Esses jogadores não passam por uma boa fase. Então, eu vejo que o Lucha está tentando encontrar uma formação ideal. Não vejo com três volantes, né, jogando com três volantes, que vá conseguir desempenhar um bom futebol, né? Eu acredito que ele, por enquanto, vai ser mantido no cargo, né? Porque até por falta de opções no mercado, a diretoria é um cara que a diretoria confia, né? Mas precisa evoluir, né? Assim como outros times, não é só o Palmeiras que tá mal, né? Principalmente nesse retorno pós-pandemia. Karine, só antes de finalizar aí o assunto Palmeiras, eu queria completar aqui. O Palmeiras, depois que perdeu o Dudu, só fez 45 bons minutos contra a Ponte Preta. Nada mais que isso depois que o Dudu saiu. Nada mais. Palmeiras luta no jogo para ter a bola e não sabe o que faz com a bola. Falta pro Palmeiras jogar bola, jogar mais bola. Essa bacana. Essa foi a opinião do nosso comentarista Matheus Vinícius, logo em seguida do Leonardo Lopes. Agora, essa pergunta ela é um pouco livre, né, para qual de vocês quiserem responder, em relação ao Atlético Paranaense, né, porque o jogo não foi só do Palmeiras, foi do Atlético também, então acredito que a torcida do Furacão espera uma análise. O que a torcida do Furacão pode esperar para a temporada? É livre, tá? A pergunta. Se meus companheiros permitem, apesar da boa gestão continuar no Clube Atlético Paranaense, diferentemente dos outros anos, muito por conta também da desmontada que teve no elenco, né, dos grandes jogadores que foram para a Europa, outros clubes brasileiros, como é o caso de Bruno Guimarães, Rony. Esse ano o Atlético briga fatalmente por uma vaga na Sul-Americana. Acho muito difícil o Atlético sonhar um pouco mais alto do que isso. Apesar de ter um bom técnico, experiente também, o Atlético ele conta, assim, colocando as melhores opções que tem hoje, é um time muito limitado, né? Então, o Carlos Eduardo, o Giovânio, que já teve lampejos de até craque no Santos, quando ele surgiu, antes de sair, hoje já não desempenha um grande papel. Léo Stadini também, que foi uma das apostas, né, revelações do Santos, a gente sabe que ele é um bom jogador, mas não passa de um bom jogador. Falta aquele cara justamente para chamar a responsabilidade de ser algo diferente, para que o clube consiga conquistar algo a mais. A torcida do Furacão está sentindo isso, teve grandes dificuldades para ser campeão paranaense, foi nos últimos minutos, diante de um Coxa, que hoje a gente enxerga totalmente desestruturado no campeonato, passando aperto, que fatalmente brigará para não ser rebaixado. Então a torcida do Furacão é uma torcida consciente, até porque nos últimos anos teve bons times e bons comandantes. Esse ano, na minha opinião, tem um bom comandante experiente, mas vai faltar opções no clube. Passou muito aperto para o Santos também na última rodada,
onde perdeu. Hoje o Palmeiras nitidamente entrou para tentar construir algo, mas é um time que busca muito o lançamento direto. Antes da saída do Dudu, jogava até com 4 atacantes, puxando o Dudu um pouco para armar esse time com o Rony, o William, Luiz Adrianinho. Então, um time que, sem tempo para treinar, até por conta do calendário enxuto pós-pandemia, hoje em campo estava tudo desfigurado. E o Furacão, diante desse escudo desfigurado, também não conseguiu construir absolutamente nada. Teve um pênalti ali duvidoso, que a gente pode até trazer, que o VAR não quis chamar a arbitragem, não achou correta a marcação de campo. Há quem discorde, mas de qualquer maneira a torcida do Furacão está ciente que esse ano vai ser muito difícil brigar por algo grande, como eles vinham sonhando nos últimos anos. Obrigado, Lucas. Matheus e Léo, vocês têm alguma coisa a falar sobre o Atlético? De forma bem sucinta, o time do Atlético é um time bom. É um time que durante o primeiro tempo ficou muito com a bola. Chegou um momento que o Atlético tinha mais de 60% de posse de bola. É um time que fica muito com a bola, mas não tem efetividade no ataque. Eu acho que esse é o único problema do Atlético Paranaense no momento. Tem a bola, mas não tem efetividade no ataque. Acho que quando ele conseguir ali, talvez um centroavante que pega a bola lá na frente, segura e faça o gol, ou jogadores que segurem mais a bola lá na frente, na área, perto do gol adversário, para ter mais chances de fazer o gol. Foi assim contra o Santos e o primeiro tempo com o Palmeiras foi assim também, mas o segundo tempo o Palmeiras tomou mais conta. O Lucas tocou no assunto do pênalti cometido pelo Patrick de Paula. Para mim foi pênalti sim. Eu acho que foi pênalti, acho que ele tirou a bola do jogador, travou e foi pênalti na minha opinião, pênalti não marcado para o Furacão. Bacana. Matheus, algo sobre? Bom, o Atlético começou bem o campeonato, né? Ganhou do Fortaleza fora de casa, depois ganhou do Goiás, mas acabou caindo de produção nas últimas rodadas. Jogou é, mais ou menos contra o Santos, né? E hoje eu vi que o time foi bem abaixo daquilo que pode. Eu vejo que é um time que tem qualidade, né? O técnico conhece bem a equipe. Como o Lucas pontuou, o Atlético é um time que tem uma gestão muito boa, né? Então, parte desse processo de você ter uma gestão boa, um técnico que conhece de futebol e ter um time ajuda muito, né? Eu acredito que o Atlético, como os outros times, passa por um momento de reconstrução, né? Após a saída na época que saiu do Pablo, saiu o Rony, mais recentemente. Então, o Atlético vem buscando algumas peças para poder compor o elenco, né? Até um ponta à esquerda, para o lugar do Rony, até mesmo como o Léo falou, busca um centroavante, aquele cara que coloca a bola para a rede. Bacana. E essa foi a análise dos nossos comentaristas sobre o duelo entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Agora vamos para o segundo duelo, que foi entre Flamengo e Grêmio no Maracanã. Foi um empate, né? O Grêmio fez ali o gol no final do primeiro tempo e depois o Flamengo conseguiu um empate também no final da partida, né? Bem no finalzinho, de pênalti com o Gabigol. No retrospecto, né, o Flamengo começou perdendo para o Galo, levou, podemos dizer assim, uma goleada do Atlético Goianiense e venceu o Coxa, né? Conseguiu vencer o Coxa na última partida e agora empata com o Grêmio. Com o resultado, a equipe ficou na 15ª posição, por enquanto, né? Com 4 pontos, enquanto que o Grêmio, né? O Grêmio até então, o Grêmio passou a metade da partida, na verdade, a maioria da partida vencendo e chegou à vice-liderança, só que com o empate caiu para a 6ª colocação com 6 pontos. O Grêmio começou vencendo, né? O Grêmio começou vencendo o Fluminense, empatando com o Ceará e com o Corinthians, e agora também, né, chega ao seu 3º empate com o Flamengo. Matheus, fala pra gente um pouco sobre a análise do jogo. Bom, o jogo foi bem equilibrado,
né? O Renato Gaúcho é um cara que conhece muito, muito bem de futebol e tem um time em mão de, mesmo com a saída do Everton recentemente, a entrada do PP, é um time que tem qualidade, sabe tocar bola, sabe agredir o adversário e jogou de igual para igual com o Flamengo. O Flamengo não vive uma grande fase, né? Mesmo antes da saída do Jesus, após a retomada da pandemia, o time não estava bem, não estava jogando bem, né? Houve a troca do treinador, que o treinador ainda está conhecendo a equipe, e, e eu vejo que o momento do Flamengo não está bom, né? Não está vivendo um bom momento, né? Durante a transmissão da partida, o comentarista até falou que os jogadores, não é nem questão física, né, que os jogadores estão sofrendo, mas o jeito de correr, o posicionamento da equipe dentro de campo, houve uma mudança de comportamento, né? O Flamengo não é aquele time que consegue dominar o adversário como até o ano passado, né? E o resultado do jogo foi 1-1, mas era para ser 0-0, né? Porque a partida foi bem equilibrada, com poucas chances de gol, né? As chances que tiveram, teve jogadores fizeram os gols. Obrigada, Matheus. Se nós levarmos em conta, né, o Flamengo ele tem uma situação bem parecida com a do Palmeiras, porque ambos os clubes foram campeões estaduais e ambos os clubes perderam peças importantes, né, que foram bastante importantes. O Palmeiras perdeu o Dudu e o Flamengo perdeu o Jorge Jesus, né? Léo, fala pra gente, você acha que o Flamengo se tornou dependente do Jorge Jesus? E quais as expectativas, né, que a torcida rubro-negra pode ter com o novo técnico Dominic Torrent? E ainda, baseando na pergunta, também deixa sua análise sobre o jogo. Foi um jogo bom, foi um jogo onde o Grêmio começou tomando as primeiras atitudes do jogo. O Jean-Pierre cobrou ali no início 3 faltas seguidas, faltas que levaram perigo ao gol do Diego Alves. Chegou ao gol primeiro do que o Flamengo com o PP, depois o Diego Souza teve uma chance de ampliar o placar para o Grêmio, mas acabou chutando a bola para fora. E aos 40 minutos do segundo tempo, o Flamengo conseguiu chegar ao seu gol, o gol de empate da partida. Um jogo muito bom. O Renato ainda não consegue se vingar e ganhar do Flamengo, né? É incrível isso aí. Mas enfim, o time do Flamengo ele se manteve, né? Só saiu o Jorge Jesus, mas ele se manteve. Ele tem a mesma base, ele só perdeu o Jesus e o Rafinha, que saiu recentemente. Ele tem o Felipe Luiz, tem o Rodrigo Caio, tem o Léo Pereira, que é um bom zagueiro. Ele tem o William Arão, o Gerson, o Everton Ribeiro, o De Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol, artilheiro da temporada passada. Então, eu acho que pro time do Flamengo, o técnico tem que ver um estilo de jogo que o time se encaixe. No último debate que eu comentei o jogo do Flamengo, eu falei, ele já não pode tomar atitudes drásticas e mexer no time. Ele tem que manter uma base. Ele mantendo essa base, analisar como o Flamengo estava jogando antes, ele vai conseguir ter resultado com o Flamengo, porque o Flamengo é um time bom, é um time que se manteve, mesmo com um grande destaque na temporada passada, se manteve, e isso é muito importante para um time de futebol manter o seu time. Então, basta agora ele encaixar o time certo, que o Flamengo ainda pode ter resultado nessa temporada, porque jogadores de qualidade tem de sobra. Bacana, obrigada, Léo. Lucas, na sua opinião, falando sobre o Grêmio, né? Também que também perdeu uma peça importante, que foi o Cebolinha, né? Qual, na sua opinião, um minuto que eu me perdi aqui na pergunta, sabe? Então, Lucas, na sua opinião, o que o Grêmio pode esperar para a temporada e qual jogador que pode suprir esse lugar que ficou vago em referente ao Cebolinha? E também já deixa a sua análise sobre o jogo. Olha, em relação ao Grêmio,
diferentemente do Palmeiras, ou melhor, igual ao Palmeiras, o Grêmio perdeu seu principal jogador dentro de campo. Porém, diferentemente do Palmeiras, isso não está fazendo tanta diferença nos jogos da equipe do Grêmio. Isso porque o Grêmio já tem um comandante que já tem uma longevidade no clube, a estrutura técnica é a mesma, a estrutura de jogo é a mesma, e praticamente também os jogadores pilares são os mesmos. Então o Grêmio não sente tanto a falta do Everton Cebolinha como o Palmeiras sente a falta do Dudu hoje. Porém, o Grêmio é um time que vem gerando grandes discussões. Quem vai suprir a ausência do Everton Cebolinha? O Grêmio tem que ir ao mercado ou não? Quem vai dizer é o time dentro de campo, é o PP, que hoje está na posição do Everton Cebolinha, e jogo a jogo ele vai buscando o seu espaço, vai buscando marcar seu nome no time do Grêmio. A gente sabe muito bem que o Renato Gaúcho faz milagre, faz anos que ele faz milagre com esse elenco do Grêmio, porque ele coloca um time que por muitos anos não tinha grandes estrelas, mas coloca para bater de frente. Muitas vezes ele sai vencedor de grandes elencos, com grandes investimentos. Então ele é um cara que dá oportunidade para a base. Ele é um cara que prepara, juntamente com seus auxiliares, os treinadores de sub-20, sub-17, etc., prepara os jogadores até que cheguem ao elenco profissional. Então eu tenho bastante confiança nessa parte desse trabalho da gestão do Renato Gaúcho. Então, o PP tem alguns jogos que a gente comentou que, apesar dele jogar bem, ele não vinha sendo decisivo como o Everton Cebolinha, mas jogo a jogo, ele vai buscando seu espaço. É dentro do campo que a gente vai ver se realmente o Grêmio precisa ir ao mercado ou não. Dinheiro vai ter. A venda gerou um bom dinheiro para o Grêmio, então a gente sabe que a temporada não termina esse ano, então de acordo com os resultados dentro de campo, a diretoria, juntamente com o Renato Gaúcho, vai decidir se é necessário ir ao mercado ou não. Mas o Grêmio é um clube que para mim hoje joga o melhor futebol do país, manteve a base, e a expectativa para o Grêmio é de brigar por todos os títulos em todos os campeonatos que ele disputar. Isso se não perder mais ninguém, obviamente, e se manter principalmente o Renato Gaúcho. A partir do momento que muitas vezes a gente conversa com torcedores, leigos ou não, muitas vezes surge o boato de o técnico ele pode dar o treinamento no dia a dia e tudo mais, mas quem joga são os jogadores. A gente está vendo que isso realmente não acontece. O técnico tem a sua grande importância no clube. É o que o Flamengo está sofrendo hoje. Tudo bem que perdeu o seu treinador em meio a uma volta, né, da pandemia, onde o calendário mais uma vez está super enxuto, então tempo para treinar não há. E é isso que a gente enxerga hoje no time do Flamengo. Apesar dos bons jogadores, da base ser mantida, como o Léo disse, só pontuando, Léo, o Pablo Marim também saiu do elenco. Foi para o Alisson, repôs com o Léo Pereira. Tranquilo, o Rafinha tá fazendo falta, porque além de ser um excelente lateral direito, ele também é uma liderança dentro do time. Então, assim, pode ser que faça falta nesse sentido. Hoje mesmo a bola foi nas costas da lateral, mas tudo bem que foi no canto esquerdo, né? Junto com o Felipe Luiz. Mas no segundo tempo, o René foi improvisado na lateral direita, já tiraram o moleque, o Jean Lucas. Então é algo a ser estudado nos próximos jogos. Mas o Isla também está chegando, então a gente sabe que o Flamengo vai para o mercado, né? Mas o que a gente viu, mas o que a gente pôde enxergar mesmo no time do Flamengo foi uma falta de entrosamento em relação às ideias de jogo do seu treinador. Então, na minha opinião, a partir do momento que o Flamengo hoje se viu perdendo de 1-0, o Dominique ele meio que repetiu as mesmas táticas, a mesma loucura, assim, em relação ao jogo do Atlético Mineiro, pois ele já saiu tirando todo mundo, colocando uma série de atacantes, entrou Vitinho, entrou o Pedro, atacante, então realmente ele foi para cima na base da pressão, num chute, a bola desviou na mão do Kahneman, pênalti. O Flamengo tem bons jogadores, mas falta entrosamento. Não sei se o Dominique vai dar conta do recado, não sei se ele vai ter uma longevidade no clube, isso porque o calendário não está permitindo o treinamento. E quando não tem treinamento, a gente sabe muito bem que dentro de campo pode refletir em maus resultados. Em um clube da imensidão do Flamengo, com o investimento que tem, atual campeão da Libertadores, Carioca brasileiro, se não vier o resultado, vai ter mudança no comando técnico. Lucas, só completando, o jogador lateral ele saiu machucado. Por isso que o técnico teve que improvisar. Como não tinha outro lateral, aí improvisou o René na lateral direita. Obrigado, Matheus. Bacana, obrigada. E essa foi a análise dos nossos comentaristas sobre o duelo entre Flamengo e Grêmio.
Agora vamos para o terceiro e último duelo, que foi entre CRB e Fluminense, né? Onde o CRB Bragantino, onde o Bragantino acabou vencendo o Fluminense ali, né? Nos últimos minutos. O duelo que começou com um empate, as equipes logo marcaram, logo nos primeiros minutos de jogo, e o jogo caminhou em empate, parecia que terminaria em empate, aí quase terminando com a partida, o Bragantino conseguiu virar o placar. Então, vamos à análise. Matheus, fala pra gente a sua análise do jogo. Bom, desde o início a partida ela já foi bem equilibrada, né? Os dois times tentando vencer a partida. Acho que entre os três jogos, acho que foi a melhor partida, né, que eu pude acompanhar. O time do Bragantino é um time rápido, né, que tem uma boa movimentação entre os seus jogadores de frente. E o Fluminense tem a experiência, né, dos seus jogadores, o Nenê, até mesmo a entrada do Ganso, e tem um centroavante muito bom, que é o Evanilson. A partida foi, como eu falei, foi bem equilibrada, né? 2 minutos de jogo, para você ter noção, foram 2 gols, né, na partida. E no finalzinho, com as alterações promovidas pelo técnico do Bragantino, conseguiu ganhar o jogo, né? Eu vejo o time do Bragantino é um time ainda bem em formação, né? É um time que vem trabalhando, né, para ter a sequência na Série A. É um projeto a longo prazo, né, 3, 4 anos aí para conseguir sonhar mais alto. E eu vejo que é um time que está no caminho certo, né? E o Fluminense é um time que vem reencontrando o bom futebol, né? Eu não sei se vai conseguir brigar na parte de cima, né? Pode beliscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Obrigada, Matheus. O Bragantino, né, que começou empatando com o Santos e o Botafogo, acabou perdendo para o Bahia e agora venceu o Fluminense, né? Com isso, o clube chegou aos seus 5 pontos e está na 9ª colocação. Lucas, fala pra gente a sua análise do jogo. Olha, a análise do jogo, hoje que vimos em Bragança Paulista, nos mostra que para proporcionar um bom futebol, um futebol ousado, um futebol de responsabilidade, o clube não precisa ter estrelas no seu elenco. É o que vem mostrando o Fluminense, é o que vem mostrando o Bragantino. Apesar de investir na molecada, propriamente dito, os investimentos são completamente diferentes. A gente sabe que atrás do Bragantino, hoje, Bragantino Red Bull, existe uma das maiores empresas do mundo, que é a Red Bull, que traz as principais revelações dos clubes brasileiros, europeus, sul-americanos, para os seus clubes, para ter um retorno futebolístico e um retorno também financeiro em futuras transações. Já o Fluminense se vira hoje com o que tem, apesar de hoje o seu comandante dentro de campo ser um jogador extremamente experiente, que é o Nenê, já conhecido e está dando conta do recado, ele conta no seu arsenal com dezenas de garotos formados na base de Xerém. Então, assim, o Fluminense, desde a volta da pandemia, já deu muita canseira já para o Flamengo nas finais do Carioca. Ali, apesar de ainda ter o Jorge Jesus no comando, a gente viu quanta dificuldade o Flamengo teve para carimbar esse título, deixando só para o jogo decisivo, mesmo o jogo final do campeonato. Então, o Fluminense vem desempenhando um bom futebol dentro daquilo que ele pode hoje, sob o comando do Nenê, principalmente dentro de campo. E também em outros debates eu falei que o clube hoje ele não é nem um pouco dependente do Fred, né? Que foi uma das principais contratações também. Então você pode ver outro medalhão que chegou em tese para dar conta do recado, acabou se machucando infelizmente diante do Palmeiras, entrou esse garoto Marcos Paulo ao lado do Evanilson e a molecada vem dando conta do recado e hoje nenhum torcedor do Fluminense tem saudade do Fred, apesar da derrota de hoje. Então é um clube aí de boas perspectivas sob o comando do Odair, que é um bom técnico também, que já desempenhou bons trabalhos, e acredito que esse ano ele também desempenhará um outro bom trabalho ao lado de jogadores experientes
mas sim contando com o brilhantismo da molecada de Xerém. Em relação ao Bragantino, as perspectivas são as melhores possíveis. A gente só precisa ver se na hora mesmo que o campeonato afunilar, o bicho pegar, se a molecada, as grandes revelações que o Braga contratou vão dar conta do recado. Mas as perspectivas são as melhores possíveis. Grande investimento, boa gestão, bons jogadores, não tem a pressão da torcida, então com certeza tem tudo para dar certo esse projeto. E mais uma vez vai mostrando aí que não precisa ter grandes estrelas para proporcionar para o telespectador, para quem gosta de futebol, um bom desempenho dentro de campo. Em relação à partida, é o que eu já esperava, já um jogo extremamente disputado, mas mais do que tudo aberto, justamente pela mentalidade ofensiva e a ousadia de ambas as equipes. Então, como o Matheus mesmo disse, 2 minutos já estava 1-1, os 15 primeiros minutos já podia estar 3-2, já podia estar 2-2. Então, assim, são clubes ousados que ainda vão proporcionar muito alegria aí para quem gosta do bom futebol, diferentemente de outros grandes clubes paulistas, cariocas, gaúchos que vêm desapontando, infelizmente. Obrigada, Lucas. Justamente, né, com o resultado, o Fluminense ficou na 13ª posição, com 4 pontos. O clube, né, que começou com 2 empates, 1 vitória e agora 1 derrota, né? Muitos se disseram que no jogo, né, que o Nenê, ele fez uma bela dupla com o Evanilson, e também disseram que o Evanilson, ele está se destacando, e o Fluminense não vai conseguir segurar ele por muito tempo, né? Léo, qual a sua opinião em relação a isso? Você acha que se o Evanilson permanecer, vai dar uma boa dupla com o Nenê? E também já deixa a sua análise sobre o jogo. Bom, começando pela segunda pergunta, que foi a análise do jogo, o jogo foi um jogo muito bom. As duas equipes criaram, foi um jogo, um dos melhores jogos daqui que a gente está analisando até agora, juntamente com o jogo do Flamengo. As duas equipes tentaram, as duas equipes chegaram ao gol. Parabéns à equipe do Fluminense, que vem jogando muito bem. Pelo time que tem, pelo time limitado que tem, tá jogando muito bem. O Evanilson, eu acho que é a peça-chave desse time depois do Nenê. O Fred veio para ajudar, mas na minha humilde opinião, o Fred não vai ser titular desse time nessa temporada. Enquanto o Evanilson estiver jogando bem, o Marcos Paulo estiver jogando bem, esse meio-campo formado por Michel Araújo, Nenê e Marcos Paulo vai ser o titular da temporada e o Evanilson mais à frente. Nem o Ganso tá jogando, ele entrou no jogo de hoje, entrou ali, fez uma partida até que ok, mas também tá esquentando o banco, não tá entrando nesse time, porque o time do Fluminense, se a gente colocar jogando todo mundo junto, Ganso, Nenê e Fred, aí eu acho que já fica um time muito lento. Eu acho que já não fica um time tão vertical, um time que vai atacar e conseguir ser superior ao adversário em todas as partidas. Então, talvez seja uma Evanilson dependência, talvez, porque ele é um menino novo, ele é garoto, ele dá mobilidade pro time, ele se movimenta no ataque, o Marcos Paulo idem, e o Nenê ali comanda o meio de campo, e vai comandar aí pelo resto da temporada. Uma coisa que o Fluminense precisa de um goleiro. O Muriel, ele ali ok, mas falha muito no gol do Fluminense. Eu acho que ele nem merecia ter a posição que tem hoje. Não sei te dizer qual é o goleiro reserva que ele tem hoje, mas quem sabe testar outro goleiro aí, porque o Muriel até agora não fez uma grande participação aí no elenco do Fluminense. E falhou no primeiro gol aí do Red Bull hoje. Aí, bacana. Muito obrigada, Léo. Bom, e essas foram as análises, né? As análises dos jogos da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gostaria de agradecer aos nossos comentaristas Lucas Bertuzzi, Leonardo Lopes e Matheus Vinícius. Vou dar um espaço para vocês se despedirem, né? Pode se despedir, Léo. Até mais. Lucas? Boa noite a todos. Vamos ficar aí na expectativa para as próximas rodadas. Não vai ter tempo para treinar, então resta rezar por um bom futebol aparecer. Matheus? Bom, pessoal, até a próxima. Um abraço. E é isso, galera. Muito obrigada para quem vai acompanhar o nosso debate. Não esqueçam de deixar o seu like, seguir o portal Futebol na Veia, seguir o canal do Futebol na Veia no YouTube.
É isso, galera. Muito obrigada e até a próxima.